Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, esteja sobre nós, em nós. Salmos 32 diz assim, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Meus amados, esse salmo aqui é o testemunho de alguém que foi restaurado por dentro. Davi, ele escreve esse salmo depois dele ter passado por um período de culpa e silêncio. Um tempo em que ele tentou esconder o pecado e fingir que estava tudo bem. Mas aí Davi confessa, enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Esconder o pecado causa isso, amados. A culpa, ela tem um peso emocional e um peso espiritual. Ela corrói por dentro, tira a paz, esgota as forças e faz a alma adoecer. Quantas vezes nós carregamos dores antigas, falhas que não confessamos, que não foram confessadas, mágoas e remorsos, tentando seguir a vida sem lidar com o que está dentro de nós, tentando esconder, tentando disfarçar. Mas Davi, ele descobriu algo poderoso. O perdão liberta. Quando ele finalmente confessou o seu pecado, Deus perdoou e trouxe alívio. No versículo 5 diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Amados, Deus é maravilhoso. Ele não só nos perdoa quando a gente tem um arrependimento genuíno. Ele cura o nosso coração. Ele troca a vergonha pela paz, o peso pela leveza e o medo pela alegria da reconciliação. Muitas pessoas acham que o perdão é um ato religioso, mas na verdade é um ato de restauração emocional. Quando nós escondemos o pecado, o coração adoece. Quando nós confessamos, ele se renova. O perdão, ele limpa o caminho entre nós e Deus. Olha que maravilha. E nos devolve a liberdade de viver sem máscara, sem peso, sem medo, sem brechas para o inimigo ficar lançando pensamentos de condenação na nossa mente. Davi, ele termina o salmo dizendo, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia e me cercas de alegres cantos de livramento. Amados, o mesmo Deus que corrige é o Deus que acolhe. Ele não quer te envergonhar, ele quer te restaurar. Quando você se abre diante dele, ele transforma a sua culpa em paz e o arrependimento em recomeço. Então, talvez hoje você esteja se sentindo distante de Deus, não por falta de amor, mas por carregar algo que ainda não encontrou. Há pesos que só caem quando nós confessamos, lágrimas que só secam quando nós falamos a verdade diante do Senhor. Deus não se assusta com o que você fez. Não, amados, ninguém pega Deus de surpresa. Ele só quer que você volte, e volte com sinceridade. Então, hoje o Senhor te convida. Hoje é um bom dia para você abrir o seu coração. O arrependimento não é o fim, é o início de um novo tempo. Amém? Que você tome posse dessas verdades. O nosso inimigo, o nosso opositor, ele não quer que a gente acredite nessas verdades. O desejo dele é que a gente continue acreditando que não tem jeito, que nós somos pecadores, que Deus não nos ama porque nós erramos. Essa é a vontade dele. Mas todo o sacrifício já foi feito, todo o preço já foi pago e nós podemos sim ter uma vida plena de paz, de alegria. Então não carregue uma culpa que não é mais sua. Abra o seu coração, se arrependa diante do Senhor, peça perdão. E a palavra de Deus diz que você vai ficar branco, alvo como a neve. E sobre você não vai ter mais nenhuma acusação.
Amém? Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.